Aí. Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Caramba, hein, gente? Meu Deus! Finalmente, super, mega, ultra power revisão para essa prova da Unicamp. Fala sério, hein? Chegou! É isso aí, chegou! E olha, eu particularmente tenho um carinho muito especial com a Unicamp, pois ela é um vestibular que acaba abordando uma linha muito crítica, uma linha muito inteligente, uma linha de provocação, uma linha principalmente que desconstrói um pouco deste currículo tão eurocêntrico, deste currículo tão colonial que infelizmente no ensino regular se propõe. É uma prova que traz uma discussão, ou melhor, que traz uma luz principalmente sobre aqueles conteúdos que historicamente só contam apenas um lado da história. Pois é, normalmente a gente tem que ir para a prova da Unicamp, tal como vocês já estão percebendo, com um olhar um pouquinho mais crítico, com o olhar de uma interpretação. Principalmente, e aí é muito importante, pensando agora na disciplina de história, observando os lados, consequências principais que ocorreram, sobretudo, com as minorias. Como vocês podem observar, é muito comum a Unicamp trazer textos em suas questões que somam a estas discussões que eu estou propondo a vocês aqui, ou melhor, que a prova vai propor a vocês. Hoje é uma revisão, mas eu convido vocês no meu canal. Na semana passada, eu fiz uma live de quase 2 horas, fazendo uma análise de todas as questões de história. Todas eu não digo, mas boa parte das questões de história da Unicamp 2020. E lá a gente fez alguns levantamentos do que pode cair. E aí, como que a gente chega a algumas conclusões? Que, de acordo com os conteúdos que lá estão, que foram aplicados na prova de 2020, nós chegamos a estes assuntos aqui, ó, que eu vou apontar aqui para vocês hoje. Então, hoje, olha que interessante, nós vamos discutir sobre a independência da América Latina, vamos discutir sobre o imperialismo dos Estados Unidos na América Latina, bem como a Revolução Mexicana, o populismo de Cardenas, a gente pode fazer outras relações, populismo de Cardenas, populismo de Vargas, populismo de Perón e as ditaduras aqui na América do Sul. Estes assuntos, inclusive, grandes mestres, eles estão previstos no edital da Unicamp. E como eles não foram apontados na última prova, há uma chance muito grande de cair esse assunto. Eu sempre coloco muito as minhas fichas e aposto muito em América Latina. Sim, considerando que a Unicamp vem numa construção já durante muito tempo de descolonização do currículo, a história da América Latina se vale com um ponto muito importante. Bom, galera, muito importante agora nessa revisão você já se organizar, separar o caderno, separar a caneta de boa, sem medo de ser feliz. Ó, a galera tá aqui nos comentários já. Então, para de realizar comentário, de boa, organiza o seu caderno, se posiciona na cadeira. Eu vou até me organizar aqui melhor na cadeira, para que a gente possa sim construir toda essa informação, tá bom? Foi um corre-corre, mas cá estou. Vamos com tudo, sem medo de ser feliz. Beleza? Então, foco na missão. Vamos que vamos. Não se esqueça, tá, cara, de se inscrever no canal, curtir, comentar essa live, compartilhar geral. Comentar agora na aula não, mas aí vocês vão comentando depois que terminar. Beleza, grandes mestres? Vamos com tudo, então. E aí eu já convido a gente analisando essa primeira imagem, que eu acho ela muito interessante, porque ela mostra basicamente os povos originários que compõem a América Latina, ou povos autóctones, ou os povos indígenas que compõem a América Latina. E ela mostra a grande diversidade da América Latina, bem como as linhas de resistência. Aqui é um ponto muito importante, a gente já pode inclusive fazer um contraponto com esse imperialismo não só estadunidense, como o próprio imperialismo europeu durante todo o processo colonial. Como colocavam a América Latina como um território extremamente homogêneo. Era assim que o imperialismo europeu sempre atribuiu à América Latina um espaço onde eu irei explorar e um espaço homogêneo.
Isso posterior veio também com o imperialismo inglês e posterior com o imperialismo estadunidense, sempre olhando a América Latina numa condição homogênea. Essas condições estereotipadas das nações imperialistas sobre a América Latina valem um ponto de reflexão para nós também quando a gente faz uma relação com o continente africano. Normalmente, por falta de informações ou seguindo o senso comum, a gente também atribui uma condição estereotipada homogênea no continente africano. E aí, quando vem uma questão pedindo relações assim, a gente vem com aquela ideia de todo mundo é pobre, ou todo mundo é rico, ou todo mundo sofre, enfim, sempre generalizando. Inclusive, esse estereótipo homogêneo que se aplicou na América Latina durante muito tempo, inclusive até hoje, acaba sendo representado, por exemplo, por algumas pessoas nos Estados Unidos, pois, como se sabe, eles simplesmente viram ali, ó, do muro da Flórida para o sul é tudo mexicano. E assim se vai. Então, o brasileiro é mexicano, o colombiano é mexicano, o mexicano é mexicano, enfim. E esta condição já vem com uma linha de crítica em cima desse desenho quando eu mostrei para vocês. Então nós temos aí uma diversidade indígena, o que se mostra também uma linha de resistência. Beleza. Bom, para tanto, vamos discutir então a independência da América Espanhola, grandes mestres. Pois é, vamos discutir esse assunto muito importante. Eu coloquei como título, e eu sempre gosto de pensar no título de tal modo que já nos guie para uma reflexão e uma compreensão do conteúdo. Veja, independência dependente. Aqui é um ponto muito importante, tá, gente? Embora as guerras de independência elas vão começar já no século XVIII, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, pois inúmeros movimentos de resistência, inúmeros movimentos de independência já correram durante o processo de colonização espanhola na América, principalmente já no século XVII. E aí é um ponto muito importante a destacar, pois um dos primeiros grandes movimentos de resistência que vai acontecer no vice-reinado ali do Peru é liderado por Tupac Amaru. Tupac Amaru, grandes mestres, ele tem a descendência inca. Como vocês bem sabem, a civilização inca, uma civilização pré-colombiana, que basicamente correu toda a América Andina, não confunda com os astecas, não confundam com os maias, que astecas na região do México, os maias ali na região da América Central, os incas, os filhos do sol, corriam os Andes. E como vocês bem sabem, os incas foram exterminados pelos espanhóis. Sofreram genocídio, sofreram etnocídio, principalmente liderados pelo espanhol, pelo colonizador Francisco Pizarro, que basicamente exterminou todos esses povos. E isso já mostra a marca de sangue pelo qual a América Espanhola ela é formada. E Tupac Amaru, líder indígena, líder inca, ele já vai organizar os primeiros movimentos de resistência. Entretanto, ele sofre e acaba sendo assassinado até de maneira como resposta, a metrópole da resposta para a população, se caso alguém viesse a romper ou lutar contra a metrópole, era aquilo que ele iria fazer, tal como assassinou Tupac Amaru. Aqui é um ponto importante para fazer relações sobre os movimentos de resistência. Eu vou fazer um convite aqui para nós, embora a gente não esteja pautando aqui essa discussão, mas vamos pensar um pouquinho na história do Brasil, principalmente no grande movimento separatista que o Brasil teve com a Inconfidência Mineira. Aqui é um ponto importante. A própria Inconfidência Mineira, ela tinha as discussões de separação, mas não eram discussões de separação a fim de beneficiar toda a população ou a fim de criar uma identidade para o território. Era a ideia de separar o Brasil da coroa portuguesa para beneficiar a produção econômica da elite. E, inclusive, os inconfidentes eram da elite. O mais pobrinho de todos os inconfidentes foi o que pagou com a vida, no caso, Tiradentes. E aí cortaram Tiradentes em vários pedaços e mostraram para a população o que pode acontecer caso alguém se vire contra a metrópole. Essa prática tanto se aplicava aqui no Brasil, como se aplicava na América Espanhola, o que acabava inibindo bastante. E por que eu quis fazer essas duas comparações? Pois as consequências, caso você fosse
Caso a coroa lhe pegasse, eram as consequências que pagaria com a vida, principalmente se você fosse pobre. Haja visto o que aconteceu com a Conjuração Baiana, haja visto o que aconteceu com os movimentos de resistência indígena de Tupac Amaru. E isso dá uma inibida, beleza? Bom, aí vocês devem estar observando, ora, por que e cargas d'água eu coloquei aqui derrota de Napoleão em 1815? O que que tem a ver? Gente, tudo. Pois como vocês sabem, a Europa passava pelo período que nós chamamos de período napoleônico. E um dos objetivos de Napoleão era estabelecer o bloqueio continental de tal modo que dificultasse as relações comerciais da Inglaterra, sendo ela o grande império. Com isso, Napoleão ele conseguiu ir avançando sobre vários territórios, inclusive sobre o território espanhol. E aí é um ponto fundamental, pois conforme vem a ter a presença de tropas da política napoleônica sobre a Espanha, ela afasta um pouco os seus olhares sobre as colônias espanholas para cuidar do seu território e, com isso, discussões emancipacionistas, discussões políticas, ideais iluministas, ideais liberais começam a chegar na América Espanhola. Veja, a gente já tem aquele ditado: quando os gatos saem, os ratos fazem a festa, né? Mais ou menos assim. Pois é, fazendo uma analogia, vamos pensar que o gato era a Espanha, então ela estava cuidando do seu território, e nesse meio tempo, os contextos iluministas liberais estavam ocorrendo aqui na América Espanhola. Beleza? Então isso aqui é muito importante. E por que então eu coloquei a derrota de Napoleão? Como nós sabemos, Napoleão vai perder para a Inglaterra e para a Prússia na Batalha de Waterloo em 1815. E com isso, as tropas napoleônicas se fecham. Aliás, Napoleão sai do rolê, vai ter, inclusive, posterior a isso, o Congresso de Viena para rearticular como ficariam os territórios da Europa após a era napoleônica, ou seja, a reunião dos reis falando qual pedacinho vai ficar para qual. E nessa brincadeira, a Espanha, então, ela tenta retomar a atividade colonial na América. Afinal, gente, a América Espanhola dava muitos recursos, sobretudo minerais, para a Espanha. Então ela vai retomar. Entretanto, gente, aqui é um ponto muito importante, porque como a Espanha ela deu essa afastada, esses ideais iluministas, liberais, começam a aclamar entre a população. E aqui é um ponto importante. Por quê? A própria Espanha ela conseguiu rachar a sua unidade política. Bom, primeiro ela racha a unidade política dela quando ela cria os vices-reinados. Como nós sabemos, nós temos vários vices-reinados espalhados na América Espanhola. E com esses vices-reinados, ela tutelava principalmente, e quem comandava, quem mandava nesses territórios, principalmente era a elite. E a elite eram os crioudios. Aí vocês devem estar pensando, quem são esses caras? Gente, são descendentes de espanhóis que aqui na América Espanhola eram elite, mandavam, se organizavam, tinham recursos, mas na Espanha eram nada. Aí vocês devem pensar, como assim eram um nada? Não, eram um nada. Lá na Espanha eles não tinham representação nenhuma. Não tinha representação nenhuma. Mas esses crioulos, então, a fim também de levar esses ideais liberais, começa a espalhar um pouquinho entre a população da América Espanhola. Eu estou falando isso porque um dos grandes libertadores da América, o El Libertador, é Simão Bolívar. E Simão Bolívar, ele era um crioulo. Olha que curioso. Ele era da alta elite, só que ele descendente de espanhóis, só que ele mandava, o rolê dele era aqui. E com esses ideais iluministas, liberais, eles começam a trazer para cá. Inclusive, eles vão beber muito sobre a organização de Estado que vai ser pensada ali por Montesquieu, o executivo, o judiciário, o legislativo. Então, eles trazem isso para cá. Só que você precisa de um apoio. É um apoio grande. E quem vai apoiar esses movimentos de independência? Quem vai apoiar esses movimentos de independência vai ser a Inglaterra. Aí você deve estar falando, ora, por quê? Simples assim. Vamos fazer uma relação com o Brasil. Eu acho que é sempre interessante. Olha só, em 1817 acontece a Guerra da Independência, ou seja, basicamente toda a América Espanhola sai gritando a independência, principalmente com a liderança de Simão Bolívar e José de San Martín. José de San Martín vindo aqui, ó, libertando a Argentina,
e Simão Bolívar, Venezuela, Colômbia, Bolívia, enfim. Ou seja, Martim vindo do sul e Simão Bolívar do norte, e eles vêm libertando a América Espanhola. Quem vai apoiar isso? A Inglaterra. Ou seja, a América Espanhola basicamente está mudando de dono. É isso. Então está mudando de dono. E aí a gente pensa, peraí, como assim? A América Espanhola está mudando de dono? E aí é um ponto importante. O que mostra que essa luta por uma autonomia política e, de fato, por uma necessidade de independência bastante efetiva nunca aconteceu na América Espanhola. E aí eu falei para vocês que eu ia fazer a comparação com o Brasil. Em 1822, quando Dom Pedro I grita a independência do Brasil, ou seja, 5 aninhos depois, que no caso desse contexto histórico foi muito tempo depois, 5 anos era muita coisa, 5 anos depois, ele vai gritar o apoio exatamente com ele vai gritar a independência exatamente com o apoio de quem, amores? Exatamente com o apoio da Inglaterra. Aí vejam, a estrutura colonial da América, mesmo depois da independência, continua ainda dependente, pois toda a articulação da independência fora feita de tal maneira que viesse a manter, sobretudo, aquela elite que historicamente já estava no poder. Ponto. Na América Espanhola manteve os criollos, ou seja, manteve a estrutura latifundiária administrada pelos criollos, que eram descendentes de espanhóis, mas que aqui mandavam em tudo. E no Brasil manteve os oligarcas, manteve os latifundiários, o partido liberal conservador, seja moderado, seja exaltado, seja o partido liberal, seja o partido conservador, enfim, toda a elite continuava ainda a se estruturar no poder. Então, isso é a América. Então, livres da América, a gente vai pensar na América Espanhola, a gente até pode pensar em liberdade, sim, ó, liberdade, mas é livres, digamos, pero no mucho, né? Então, a América Espanhola ela já é marcada dessa maneira. E isso começa a explicar, por exemplo, o porquê anos mais tarde, aí já fazendo relação, já eu chego lá, mas é importante a gente começar a fazer relação. Anos mais tarde, no século XX, movimentos tais como populismo, de políticos que tentam escutar e abraçar a população, ficam tão grandes, tão expoentes, bem como movimentos messiânicos que acreditam num salvador. Isso aí aqui no Brasil foi extremamente comum. Foi extremamente comum. Aliás, a gente pode ir para um outro lado também. Movimentos messiânicos mostram essa relação da falta da identidade latino-americana, porque nós, durante muito tempo, sempre estivemos presos às vontades ou da Europa, da Inglaterra, Estados Unidos. Aí você tem os movimentos messiânicos, você tem o populismo, você vai ter o caudilismo, que inclusive vai se articular como uma ditadura muito comum na América Espanhola, que eram pessoas também com linhas e proximidades entre as classes populares, mas também grandes oligarcas, grandes donos de terra. Aliás, os donos de terra sempre estruturaram aqui no Brasil. A gente até pode fazer uma adaptação do caudilismo aqui para o Brasil também, é só olhar os nossos congressos. Então, quando a gente fala a independência da América Espanhola, nós temos que colocar essa luz. A independência da América Espanhola para quem? A independência da América Espanhola, principalmente para manter a mesma estrutura, o status quo que aqui já estava. E aí nós temos uma representação, uma pintura de Tupac Amaru. Inclusive, ele vai ser homenageado e ele vai inspirar movimentos de esquerdas revolucionários ao longo da história, principalmente no Uruguai, com os Tupamaros, tá bom? Então, isso aqui é um ponto importantíssimo. Então, já toma essa nota, não vou me estender aqui, eu já vou mudar. Aí a gente tem, de fato, a independência, né? Quase é o da América Latina, que efetivamente não é uma independência articulada, pensada para que todos viessem a participar. Não. A princípio era para ser. Por quê? Quando Simão Bolívar, ou o libertador, ele consegue essa independência dos países da América Espanhola, com o apoio da Inglaterra, então sempre dá esse destaque. Escreve lá, com o apoio da Inglaterra. E aí você grifa ali bonitinho, com o apoio da Inglaterra, ele vai convocar os líderes para a conferência ou congresso do Panamá em 1826, beleza? Então ele vai convocar lá bonitinho
Qual era a ideia dele? Chamar todas essas nações independentes e criar uma unidade. Ó, se você pensar, sabe, o sonho antigo da unidade. Ah, aliás, o Brasil não quis participar dessa conferência do Panamá, mesmo porque nós já sabemos de outros caminhos que o Brasil estava tomando ali com Dom Pedro I, principalmente já num governo bem autoritário. Aqui a gente já está falando de 4 anos de Brasil independente, tá? Então já dava para Dom Pedro I falar, eu vou colar com vocês aí também para a gente pensar numa América Unida. Não, não pensou. E aí se articulam. Só que quem vai participar da Conferência do Panamá? As oligarquias locais. E as oligarquias locais, elas eram poderosas localmente. Elas sabiam que se a América Latina viesse criar uma unidade, sei lá, um estado único, ele perderia o seu poder. Claro, ele perderia o seu poder, ele perderia o seu curral. Para você ver como a história vai se encaixando. Entretanto, isso acabou sendo favorecido pela própria separação que a Espanha, ao longo da colonização, já fizera na América Espanhola, com o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino do Peru, Rio Prata, enfim, os vices-reinados, tal como vocês podem observar aqui neste mapa, deixa eu ficar pequenininho aqui, ó, dá uma olhada. Então, essa própria separação aqui, deixa eu pegar o apontadorzinho, que vai ficar lindo para vocês, ó. Então, os próprios vices-reinados que a Espanha ela organizou ao longo da história já favoreceu o surgimento dessas oligarquias locais. E mesmo com a Conferência do Panamá, a ideia de Simão Bolívar em unir todos, sem ferir as oligarquias locais. Mas, pelo menos, se criou e trouxe uma discussão muito importante. E essa eu faço sempre questão de trazer: a abolição do tráfico de escravos africanos. Então, era uma das pautas da Conferência do Panamá. E isso a gente está falando de 1826. Só para vocês terem ideia, a Lei Eusébio de Queiroz aqui no Brasil vai acontecer em 1850, que eu estou colocando assim também proibia o tráfico de escravizados. Então, veja, a gente demorou aí 24 anos depois para começar a pensar no fim da escravidão no Brasil, que vai acontecer aí só em 1888. Mas perceba o quanto as discussões do Brasil caminhavam para uma separação da América Espanhola. Por isso que, por muitas vezes, quando a gente olha para a América Latina, nós, enquanto brasileiros, a gente se sente tão afastado deles. Não apenas pela língua, não é só a língua, mas sim afastados nessa construção de unidade. E nós todos fomos colônias, seja de Portugal, seja da Espanha, seja da Inglaterra. Enfim, todos fomos colônias, passamos pela mesma relação, a mesma estrutura de organização social, via latifúndio, trabalho escravizado, exploração da elite para com as classes populares, enfim. E por que, amores, essa conferência do Panamá, embora viesse a ter e talvez seria a condição de se criar a unidade da América, não deu certo? Por quê? Você feria as oligarquias locais. Você ia ferir o interesse da Inglaterra, você ia ferir o interesse dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos já estavam se desenhando para começar a avançar para além do seu território. Lembrando que a construção dos Estados Unidos já fora pautada pelo Destino Manifesto, vocês sabem. Tava lá as colônias próximos do Atlântico, aí eles olharam o outro lado, o Pacífico, e falou: eu vou atravessar tudo. Tudo, todas essas terras que estão entre o Atlântico e o Pacífico são minhas. Aí eles levantavam lá a ideologia do Destino Manifesto e saía matando geral. Saía matando geral. Quando eles conquistaram de leste a oeste, aí sim olharam para o sul, falou: agora tem aqui a América Latina. E é aqui na América Latina que agora eu vou engolir tudo. Tanto que, dentro desse contexto, começa a se edificar aquele discurso da doutrina Monroe, sabe? Já começa a ter a gênese da doutrina Monroe, da América é para os americanos. Aliás, esse imperialismo estadunidense que vai acontecer na América Latina começa já em meados do século XVIII e ganha uma força danada no século XIX com a política do grande porrete de Roosevelt, Theodore Roosevelt. Não confunda com Frank Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt, tá bom? Então já começa com a política do grande porrete, a América é minha, dando uma resposta clara para a Europa. Os Estados Unidos virando para a Europa e falou: ó, caso
você tente recolonizar, dar um jeito de colocar ou investir aqui em políticas de recolonização, o meu papo com você, Europa, vai ser outro. Sabe aquela ideia mesmo? Ou seja, e nessa brincadeira toda, a América Latina fica assim, ó. Quem sou eu? Onde sou? Como estamos? Tanto, gente, que quem vai dominar a cena na América Espanhola, na América Latina, quem vai dominar a cena vai ser os criollos. Os criollos, que eram descendentes espanhóis de grandes posses. Cara, repara, a independência não mudou nada. A América Espanhola, com todos os seus vices-reinados, continuou extremamente fragmentada. Aliás, essa é uma discussão até interessante, que às vezes a galera pensa, poxa, e o Brasil? Por que o Brasil não se fragmentou? Velho, o Brasil teve uma articulação perfeita, principalmente no período regencial. Porque se deu uma autonomia das províncias, sabe? Então, o governo, principalmente regencial, com a sede ali no Rio de Janeiro, deu essa liberdade provincial. E aí fez, olha que interessante, com que muitos oligarcas, os nossos, entre aspas, tá, amores? Os nossos criollos, pudessem administrar o seu território. E aí não fragmenta. Falou, olha, cara, não fragmenta, você tem essa liberdade provincial, se criou assembleias legislativas provinciais de tal modo que os presidentes da província pudessem cuidar, enfim, por isso que o Brasil não se fragmentou, foi esperto. Ele deu essa certa liberdade, mas claro, tutelado pelo governo central. E aí nós temos esse cenário, tanto que o espaço do Panamá ele é tão importante que nós temos esse monumento lá na cidade do Panamá, em homenagem a Simão Bolívar, não é? Porque ele de fato trouxe a ideia, mas aí você vai ferir com os interesses, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Por isso que quando a gente fala, e é importantíssimo você ter essa nota, principalmente na hora que você for interpretar algumas questões que mostra como se deu essa falta da unidade da independência da América Espanhola, deixa muito claro que o resultado dos próprios vice-reinados, mas a manutenção dos criollos no poder, fez com que a América Espanhola continuasse ainda dependente mesmo depois da independência. Olha que piração. Não estavam libertos, nem eles, nem nós, né? Não estavam. Então, é muito importante esse papel. A independência da América Espanhola, ela é uma independência constitucional. Se reconhece enquanto território, mas economicamente e até mesmo socialmente se continua totalmente dependente. Galera, é muito fácil. Vamos fazer uma relação com o Brasil em 1888. Se tem a assinatura da Lei Áurea, se tem a liberdade dos escravizados. Institucionalmente não podia, mas vocês sabem que a articulação ainda se continuava no Brasil em vários, a articulação escravocrata se continuava no Brasil em vários espaços. E com a América Espanhola não fora diferente, tá bom? Vamos lá, continuando. E aí, é claro que a gente vai ter lutas nacionais na América Latina, amores. Lutas nacionais. Vou até aumentar aqui o quadro. Aqui é importantíssimo nós compreendermos. Toma essa nota, por favor. Toma essa nota. Lindos. A América Latina, olha só, ela é um espaço, e assim, é fundamental vocês entenderem, de constante exploração. De constante exploração. Não tem como, vocês viram. Entretanto, a nossa independência fora moldada com laços de dependência. Então, todas as lutas são pautadas exatamente para ter uma maior autonomia política. É quase que ter uma condição de autodeterminação. A gente discute muito a autodeterminação dos povos lá no continente africano, porque durante muito tempo outros países decidiram os rumos políticos dos povos lá. A gente também pode trazer essa discussão da autodeterminação aqui para a América Latina. Ora, pois durante muito tempo as nações imperialistas também, vejam só, também decidiram os rumos. Como continuam decidindo? Este monumento aqui, ó, aqui é a imagem. Este monumento que vocês estão observando, ele fica aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. Tenho certeza que geral que está aí assistindo já foi no Memorial da América Latina. Se não foi, tem que ir. Ele traz como referência o livro As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. E aqui eu acho que é muito representante, porque de fato a América Latina ela é um derramar de sangue a fim de atender às outras nações.
E com isso vai se construir lutas nacionais sempre por justiça, luta nacional por distribuição de renda, luta nacional por distribuição de poder político, enfim. E aí vai sempre, ao longo da história, principalmente depois das guerras de independência, onde Simão Bolívar e Martim puxam o bonde, nós vamos ter conflitos entre forças reformistas e forças conservadoras, sempre com uma luta de autonomia política. Por isso, gente, que esta fragmentação política na América explica o porquê nós tivemos ditaduras, porque nós temos movimentos reformistas, porque nós temos guerrilhas, porque nós temos um colapso na América Latina, inclusive até hoje. Nós somos resultado direto deste processo de colonização. Resultado direto. Essa falta de unidade. Tanto que todo mundo que luta pela liberdade efetiva da América Latina luta e sonha por uma América Latina unida. Esquece, porque ter uma América Latina unida, você vai tirar os herdeiros, os criollos, ou os herdeiros, os oligarcas, ou os oligarcas, até hoje, do seu centro de poder. Então isso é muito importante. Este monumento, ele é muito, muito top. E aí, como eu tenho essa construção para vocês, essa responsa, nós estamos numa linha de revisão, eu espero que estou sendo claro. Desculpa a emoção, né? Eu comecei, mas, cara, tu vai lembrando da estrutura da América Latina, você vai ficando nervoso, cara. Você vai ficando nervoso, porque nós simplesmente trocamos de dono, sabe? Nós trocamos de dono. E a gente tá trocando de dono mais uma vez. Agora, o nosso dono é a China. Tá trocando de dono, a falta da identidade, sabe? Por isso, volta a falar, fazendo relações, que caudilismo, movimentos messiânicos, populismos surge na América Latina. Aliás, o populismo, ele é da América Latina. E aí a gente tem que falar num grande movimento camponês, num grande movimento operário que vai estourar na América Latina. Gente, um movimento social que acontece antes da Revolução Russa. Só para vocês terem ideia, a Revolução Mexicana, ela não é uma revolução que, cara, acaba dando muito errado, sabe? Acaba dando muito errado. E ela vai passar basicamente todo o início do século XX com inúmeras tensões. Mas se a gente puder construir uma data aqui da Revolução Mexicana, a gente fecharia em 1910, ou seja, cara, 7 anos antes da Revolução Bolchevique. Aqui na América Latina, no México, a população marginalizada já estava indo para a rua e derrubando poderosos. Só que derrubando poderosos com apoio da elite. Aí vocês vão entender. Cara, como assim? Gente, é muito difícil uma revolução organizada pelos pobres dar certo. Porque falta recurso, falta capital, falta trânsito político. Seria sensacional. Vamos traz o período regencial aqui do Brasil. Vamos pegar a revolta dos malês, que foi uma revolta de escravizado que aconteceu na Bahia. Foi muito rápido. Aconteceu em um dia já estava resolvido. Aí você vai, por exemplo, para a revolta da cabanagem, que aconteceu no Grão-Pará, você teve um investimento lá do Melcher, do empresário Melcher, que tinha capital. Então durou durante mais tempo. É claro que a classe popular toma para si. Mas repara que, gente, você precisa sempre de alguém que esteja em algum momento conversando, sabe, junto com a elite. Eu fiz tudo isso para criar esta cama da Revolução Mexicana. O que aconteceu? A Revolução Mexicana, amores, aqui é muito importante. Na verdade, ela já começa. A gênese dela vai começar em 1821 com a independência do México. Já vai começar em 1821 com a independência do México. Com Augustin Iturbide. Augustin Iturbide. Isso, olha só. Me fugiu o nome aqui de quem organiza a independência mexicana. Só que a independência mexicana, ela se cria independência e durante muito tempo sempre se tem países envolvidos na sua história, países alheios ao México, Estados Unidos, Inglaterra. Com isso, você tem uma grande instabilidade política no México desde então, tá bom? Então, 1821 tem independência, uma grande instabilidade. O que não vai mudar também quando a gente pensa em Brasil, com as nossas instabilidades.
Com isso, amores, quem vai basicamente organizar o poder lá no México, essa estrutura do México, vão ser o caudilismo. Quem são os caudilismos? Gente, caudilismo são ditadores. Pronto. Que tem um bom trânsito ali com a classe popular, com os camponeses, porque são donos de terra. Quando eu falo bom trânsito, não é um bom trânsito em relações diplomáticas, tá? É um bom trânsito, tá ali, cara. É o patrão, ele consegue conversar ali com o camponês, explorar, tá ali. Assume. E a gente sabe que sempre que se corre instabilidades políticas, isso é um campo extremamente fértil para qualquer ditadura. Aliás, e para quem quer trabalhar com imperialismos, gente, quanto mais instável politicamente o seu território, a sua colônia de desejo estiver, melhor. Com isso, em 1876, uma ditadura inclusive longa, que vai ficar de 76 até 1910, 1911, vem Porfírio Dias, que inclusive é conhecido como ditadura porfirista. Quem vai manter essa estrutura de Porfírio Dias? Quem vai manter essa estrutura de Porfírio Dias, aqui é muito importante, vai ser exatamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, já desde 1848, quando toma territórios do México, o Novo México, por exemplo, que hoje é um estado estadunidense, desde 1848, já interfere diretamente na política, já com o discurso da doutrina Monroe, da América para os americanos, já interfere diretamente na política mexicana. E aí nada perfeito do que você financiar um ditador. Você financia um ditador, você tem um controle dele, você tem um aparato político e pronto. E é óbvio, o que Porfírio Dias vai fazer? Abrir o México para o capital estrangeiro chegar. Capital estrangeiro com nome, né? Estados Unidos. Então veja aí. Então, capital estrangeiro mantendo aqui, entrando aqui, explorando, e a população ficando cada vez mais marginalizada. No entanto, na virada de século XIX para século XX, começam-se greves operárias, mas revoltas no campo. Gente, a centralidade política estava na cidade. O campo está afastado. E quem vai liderar essas revoltas no campo são dois, cara, que vinham com a discussão básica. Gente, qual que é o. É quase que é o básico, mas tão difícil de fazer porque tira a ideia do poder. É a luta da reforma agrária. México, com uma concentração fundiária absurda, com todos os recursos para os Estados Unidos, quem vai assumir e vai puxar o bonde vão ser esses dois aí, Emiliano Zapata e Pancho Villa, o Cavaleiro do Sul e o Cavaleiro do Norte, porque eles vieram. Então você tinha Zapata com as ligas camponesas da faixa sul do México, você tinha Pancho Villa com as ligas camponesas da faixa norte do México. E aí eles vinham com o seu discurso, terra e liberdade, ou seja, terra e liberdade. Qual era a luta deles? Reforma agrária. E aí tem uma terceira via, e cara, pode parecer piada, não é piada não, tá? Tem uma terceira via aí nessa luta, dessa Revolução Mexicana, que é o Francisco Madero. A elite estava com Francisco Madero e a elite queria também que Porfírio Dias saísse. A elite também queria que a ditadura porfirista chegasse ao fim. Como assim? Pera aí, deixa eu arrumar aqui a câmera. Vou dar um foco de novo. Foca a câmera. Deixa eu aproximar. Aqui. Fechou. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Ela vai. Já ela foca. Ó, tá focando de novo. Muito bem. Olha só. Gente, a própria elite local percebia que, basicamente, em linhas de concorrência, estava perdendo mercado para os capitalistas estadunidenses. Sabe aquele papo da liberdade de mercado? É liberdade de mercado até que não fira no meu mercado. Manja, isso é muito louco, né? Foi o que aconteceu no México também. E aí se apoiou Francisco Madero. Francisco Madero era um cara de posses. Era um cara de posses e também queria o fim de Porfírio Dias. É óbvio que a elite não iria apoiar os camponeses de Zapata, os camponeses de Vila. Não iria. Então apoiou um cara, tipo, vou apoiar um cara de
de terno e gravata, um cara que usa sapatênis, porque ele é moderado, ele vai conseguir tirar a ditadura. E nesse primeiro momento, por incrível que pareça, tanto Pancho Villa quanto Emiliano Zapata falou firmeza, firmeza. E Madero, gente, ele vendeu, ele apontou para a população, só criando um contexto que em 1910 o Porfírio Dias vai ser deposto do cargo, tá? Ele vai ser deposto do cargo, a pressão popular é muito grande, você tem Francisco Madeira, você tem Zapata, você tem Vila, você tem operário, você tem camponês, você tem elite, ele é deposto, e aí se há uma eleição, Madeiro, ele entra ele assume a presidência em 1911, aí você deve estar pensando, estouro. Gente, Madeiro, ele teve um discurso extremamente para o povo. Discurso. O que, inclusive, fez nesse primeiro momento o Zapata e o Pancho Villa apoiar Madeiro, foi firmeza. Inclusive, ele falava das reformas estruturantes, e dentre essas reformas estruturantes, ele apontava a necessidade da reforma agrária. Ele não fez absolutamente nada. Ele não fez absolutamente nada, o que acirrou mais ainda os ânimos dos revolucionários, o que acirrou mais ainda os ânimos dos camponeses, dos operários. E aí, em linhas extremamente tênues, ele não conseguindo administrar em 1913, ele é assassinado a mando de Victoriano Huerta. Pois é. Victoriano Huerta assassina ele e volta com uma ditadura. Simples assim. A instabilidade era tão grande que agora você volta com uma ditadura, os Estados Unidos querendo continuar essa estrutura de poder, os latifundiários querendo ainda continuar e ter a terra, você tendo grupos camponeses lutando pela reforma agrária, os Estados Unidos, ele vai apoiar, inclusive também vai tirar Victoriano Huerta, vai apoiar Venustiano Carranza. Ele entra, olha só, ele entra com o apoio dos Estados Unidos. Repara, gente, os Estados Unidos ele teve apenas um parênteses de não interferência direta na política mexicana. Apenas um parênteses. Se vai ter a Constituição de 1917, que não atende efetivamente à política de reforma agrária. É claro que isso, a Constituição de 17, ela vem já prevendo a reforma agrária, mas entre prever e executar é muito diferente. Com a morte de Zapata em 19 e de Villa em 23, o movimento que se iniciou em 1910 vai perdendo força. Vai perdendo força e cada vez mais os Estados Unidos e a estabilidade que eles lutam vai se acendendo. Aqui é importante pensar na estabilidade, principalmente para aqueles que já estão no poder. E aqui essa fotografia é muito massa, porque aqui nós temos o Zapata e aqui o Pancho Villa, sabe? O Cavaleiro do Sul, o Cavaleiro do Norte. Beleza? Uma fotografia muito legal. Mas eu tinha que falar em Revolução Mexicana, que inclusive está no edital da Unicamp, e é muito legal que está no edital da Unicamp, assim, Revolução Mexicana, muito clássico. Não tá Revolução Popular, tá? A Revolução Mexicana. Para criar esse cenário, que é outro tema que está no edital, tá lá, populismo de Cardenhas, o cardenismo, tá lá esse assunto. Por quê? Gente, Lázaro Cardenhas, ele vai ser presidente do México de 1934 a 1940. E, gente, ele bebeu da fonte de Pancho Villa e Emiliano Zapata. Ele bebeu da fonte, tanto que ele vai ser eleito pelo Partido Nacional Revolucionário. O Partido Nacional Revolucionário, meus amores, todos eles, ou o partido em si, tem a sua gênese de formação com as lutas camponesas que se iniciou em 1910. Ele é eleito e ele traz consigo o populismo. Aliás, uma das essências, uma das pautas de surgimento do populismo, basicamente começa com Cardenhas. Getúlio Vargas vai se apropriar do populismo, principalmente em 1937, com o Estado Novo. Que paradoxo, né, gente? Que paradoxo. Aliás, a década de 30, ela é marcada pelo populismo. Ela é marcada pelo populismo no México, ela é marcada pelo populismo no Brasil, ela é marcada pelo populismo na Argentina, ela é marcada pelo populismo. É por quê? Volto a falar.
População latino-americana, sempre explorada, sempre com falta de representante que converse, com uma falta de representante que conversa com as massas. Qualquer pessoa que aparece consegue levar. E tem uma coisa muito importante que ele traz todas as pautas de reforma. Então, o primeiro ponto, ele vai nacionalizar a indústria petrolífera. Então, o petróleo mexicano, a Pemex, se torna do governo. Aliás, Lázaro Cárdenas sempre defendeu um Estado extremamente forte. Um Estado forte e também um Estado centralizador, de tal modo que viesse a nacionalizar tudo, bem como ele propôs a reforma agrária. E uma das coisas que vai marcar o populismo de Cárdenas são as cooperativas de terra, que inclusive hoje traz os ejidos. Economicamente, os ejidos não trazia capital, não trazia PIB, não trazia força econômica para o México. Economicamente, não trazia. Entretanto, a gente tem uma vantagem muito grande, porque os ejidos, eles possibilitaram, olha que interessante, que comunidades camponesas mais afastadas pudessem pelo menos ter uma condição de subsistência. Beleza? Para você ter ideia, essas cooperativas de terra de Cárdenas vai inspirar movimentos já na década de 80 aqui no Brasil, com a consolidação do movimento do sem terra. Perceba que também traz em sua pauta a própria reforma agrária. Beleza? Então, populismo de Cárdenas. Lembrando que o populismo são líderes que têm um amplo apoio popular das massas e consegue atender, por meio de políticas do Estado, as massas. Aí eu sei, mas eles atendem também os seus interesses particulares, eles costumam aparelhar a política com os amigos do rei? Sim, mas atende as massas. Pronto, pronto. Cara, vamos fazer uma relação aqui com o Vargas? Ditadura de Vargas, de 37 a 45. É ditadura, não vamos passar o pano. Mas, cara, ele não atendeu ali quando ele traz a consolidação das leis do trabalho, ele não atende a classe operária, ele não dá um salário mínimo, ele não dá umas férias, ele não estabelece algumas regulamentações. Pois é, tá vendo? É treta, é aquilo, gente. A gente não vai vir aqui com o discurso de Maquiavel, né? É, os meios justificam os fins justificam os meios, aliás. A gente não vai vir com o discurso de Maquiavel, mas a gente começa a compreender acerca do populismo na América Latina. Só foi possível o populismo na América Latina porque, historicamente, velho, nós estávamos presos às metrópoles. Não tem como. Beleza? Bom, dito isso, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho das ditaduras que ocorreram no Cone Sul, na América do Sul. E por que aqui desta imagem? Gente, as ditaduras militares que aconteceram na América do Sul foram ditaduras articuladas entre os países por meio de um projeto. E esse projeto ficou conhecido como Plano Condor. Esse Plano Condor, ele fora financiado pelos Estados Unidos. Esse financiamento dos Estados Unidos queria centralizar a política dos países sul-americanos para si. Aqui a gente já tem um contexto histórico que também explica isso. As ditaduras no Cone Sul vão acontecer entre as décadas de 60 e 80, beleza? Na história, o que estava acontecendo no mundo entre as décadas de 60 e 80? A Guerra Fria. Então, essa disputa geopolítica pelo cenário mundial entre União Soviética e Estados Unidos. Ao mesmo tempo, dentro deste período, movimentos socialistas, movimentos comunistas estavam crescendo, estavam surgindo. Governos com linhas, grupos com linhas socialistas e comunistas estavam atendendo, começando a chegar na população. A gente tem um cenário muito interessante na América do Sul, e eu costumo brincar que é sempre Brasil e Chile. No Brasil, você tinha um governo que estava propondo, como já estava começando a executar, reformas de base, que era o governo de João Goulart. O curto período do governo de João Goulart, mas muito intenso. No vizinho, no Chile, nós tínhamos Salvador Allende, que também estava propondo reformas de base. A partir do momento que você
propõe reformas de base, você tira aqueles que, historicamente, colonialmente, sempre estiveram tranquilos com seus latifúndios. Então você financia ditaduras. E essas ditaduras vão ser moldadas principalmente pelas estruturas militares. E se você financia a ditadura, é bom você ter uma ditadura militar, porque para assim você tem uma arma na mão, literalmente. Bom, vamos lá? A gente começa aqui com o Chile. O Chile, ele era governado até a posse de Salvador Allende pelo presidente Eduardo Frei. O Eduardo Frei, ele era do Partido Democrata Cristão. E o Eduardo Frei, ele era um conservador. Ele era um conservador. Não era ditador, mas era um conservador. Portanto, mantinha as pautas de manutenção e de estabilidade política que o Chile, como todos os países da América Latina, sempre tiveram. Entretanto, movimentos socialistas, movimentos comunistas conseguiram criar uma frente única, uma frente de apoio, a frente ampla, e eleger Salvador Allende pela unidade popular. Salvador Allende, ele tinha as discussões de reformas de base também. O que vai ferir diretamente Richard Nixon, o então presidente dos Estados Unidos. Ele vai ferir. Por que vai ferir? Gente, Richard Nixon, ele era contrário à nacionalização de empresas. E a maior parte das empresas do Chile eram estadunidenses. Como vocês bem sabem, gente, o Chile, ele é um dos grandes, até hoje, exportadores de cobre do mundo. Ele tem muito cobre, sabe? Muito cobre. E a partir do momento, e o cobre, obviamente, dá um puta de um capital. E logo que a Lende começa a nacionalizar todas as companhias, principalmente as empresas de exploração do cobre, e essas empresas, por sua vez, eram empresas estadunidenses, Richard Nixon, então, fica pistola, porque você está ferindo diretamente os seus interesses econômicos. Richard Nixon, ele começa, e é aquilo, gente, campanhas difamatórias acerca de Salvador Allende. Sabe, não tinha Zap Zap na época, mas se tivesse, seria, imagina a disseminação de fake news no governo de Allende, de tal modo que muitos da população e, inclusive, aqueles que o elegeram, começaram a duvidar das atitudes de Salvador Allende. E assim, qual que é o papo mais confortável? Gente, nós estamos numa instabilidade, está perigoso, nós estamos com um perigo do Chile virar comunista, nós estamos com esse perigo. Eu acho que, cara, é melhor a gente colocar algumas forças militares no poder, porque eles entram, se estabelece de boa e logo saem. Cara, para! Esse fantasma do comunismo atingiu todo mundo. A gente estava em Guerra Fria. O próprio golpe que acontece em 31 de janeiro de 1964 aqui no Brasil, quando o Castelo Branco assume o rolê, qual que era o discurso? Ixi, João Goulart quer fazer do Brasil um país comunista. Gente, onde isso, mas contexto geopolítico de Guerra Fria atendia. O general Augusto Pinochet, que é esse aqui, ó, esse aqui é Salvador Allende, o general Augusto Pinochet, ele vai cercar o Palácio de La Moneda. Essa aqui é uma fotografia do dia do cerco. Cara, eles vão metralhar o Palácio de La Moneda. Salvador Allende não sai e resiste à morte. Ele fica até o último dia. Ele fica até o último dia. E Pinochet assume em 1973 e começa uma das ditaduras mais sangrentas que a América Latina teve história. E o primeiro passo que Pinochet vai fazer é instituir no México várias e várias e várias reformas neoliberais. Basicamente, o Estado sai de cena no México, não, perdão, no Chile, amores, tá bom? No Chile, eu tava com o México na cabeça. No Chile. O Estado sai de cena do Chile, sai de cena e deixa que as empresas tomem conta do mercado. Principalmente trazendo bases da escola do Chicago Boys, de economista.
Inclusive, nós temos pessoas que compõem o nosso governo que participou também dessa escola. Aí tem muita gente que vai pensar, mas aí o Chile ele evoluiu hoje, as condições de vida do Chile, comparado aos outros países da América Latina, é boa, resultado da ditadura de Pinochet. Não é não. Porque você teve um arroxo salarial absurdo, as pessoas não conseguem comprar nada, mas em contrapartida você tem a estabilidade. Aí é aquilo, você tem estabilidade econômica, ou seja, você é pobre, você vai continuar pobre. Estável. Você é rico, você vai continuar rico. Então isso aqui é muito importante, tá bom? E aí, em 1990, até pra gente não tomar muito tempo, né? Porque tem outros professores aqui também para dar aula, ele sai do rolê. Beleza? Beleza, vamos para uma outra ditadura também, que é a ditadura na Argentina. Gente, antes de mais nada, a gente tem que entender a Argentina como quase que o palco e o cenário de Perón, de Juan Domingo Perón. O século XX na Argentina pode ser marcada pela presença do Perón. E é tão louco, cara, que a ditadura na Argentina vai acontecer exatamente depois da morte de Juan Domingo Perón, já no seu segundo governo, tá? Já no seu segundo governo. Juan Domingo Perón é o pai do justicialismo, ou seja, da justiça social. Quando ele morre, em 1974, inclusive aqui está o funeral dele, foi grande, mas não foi grande igual a morte de sua primeira esposa, a Evita, a grande Evita Perón. Foi grande, mas não foi grande igual a Evita Perón. A Isabelita Perón, que era esposa de Juan Domingo Perón, vice de Juan Domingo Perón, segunda esposa de Juan Domingo Perón, não confunda com a Eva Perón, beleza? Ela assume. Aqui é importante, gente, que ela assume e ela apoia os setores mais conservadores do próprio partido peronista. Os setores conservadores tinham apoio dos militares. Só que, gente, é mais ou menos assim. Perón ele tinha o controle da Argentina. Ele sai, não que ele tinha o controle, ele estava muito centralizado na figura dele, né? Assim que ele sai, você tem um racha no seu próprio partido e a Isabelita Perón prefere apoiar setores mais conservadores, o que acaba sendo muito perigoso, você apoiar setores conservadores, principalmente com apoio de militares. Tanto que 2 anos depois da morte de Perón, esse cara aqui, ó, o Jorge Rafael Videla, ele vai assumir militar, Jorge Rafael Videla, e instala a ditadura argentina. Como padrão, né, gente? Instalou a ditadura argentina, ele vai dissolver o Congresso e a gente tem um momento que a gente chama de guerra suja, que é um momento de perseguição com os oposicionistas de maneira absurda, Lembrando que todas essas ditaduras, elas estavam articuladas. E aqui é o exército argentino tomando para si a Casa Rosada. Aqui é muito importante, tá? O governo militar na Argentina vai entregar a Argentina nos frangalhos, principalmente, gente, com a derrota na Guerra das Malvinas. Gente, o que me passa na cabeça a Argentina tentar disputar um território contra o exército inglês em pleno contexto de século XX? O capital vai se perder absurdo, vai destruturar toda a Argentina. Aliás, a década de 80 é o fim das ditaduras militares que acontecem no Cone Sul, e como consequência, todas as ditaduras entregam os países aos frangalhos, o que mostra que tem gente falando, porque na ditadura, não, gente, não. A ditadura é uma ferramenta de aparelhamento político para beneficiar meia dúzia. Não se tem preocupação direta com a sociedade, não se tem. Porque se realmente se tivesse, a Argentina não viveria uma crise absurda na década de 80 e o Brasil, não precisa de falar, né, gente? O Brasil na década de 80 era uma desgraça, que foi o que a ditadura nos entregou. Beleza? E aqui nós temos o movimento das mães da Praça de Maio, Plaza de Maio, da Praça de Maio, cobrando respostas do governo militar argentino acerca dos desaparecimentos. Beleza? Bom, não dá pra gente passar por todos, tem também a ditadura boliviana, mas eu vou chegar aqui na ditadura uruguaia. No caso da ditadura do Uruguai, ela é uma ditadura cívico-militar, e aqui é muito importante. Durante as eleições de 1972, você tinha os
Tupamaros, em referência a Tupac Amaru. Inclusive tá aqui, ó, o Mojica, ainda jovem, né? Não tão jovem, discursando aqui. E aí a população estava um pouco preocupada. E a população vai eleger o Juan Maria Bordaberry. Olha que interessante. Ele é um civil, por isso que a ditadura no Uruguai ela tem esse contexto cívico-militar. Porque ele vai instaurar a ditadura, só que assim, ele vai instaurar a ditadura após ser eleito democraticamente. Beleza? E o discurso dele era derrotar o grupo político, ou seja, derrotar a esquerda. Derrotar a esquerda. O caminho da ditadura uruguaia fora a mesma de outras ditaduras, marcadas por prisões longas, Aliás, toda ditadura vai perseguir os seus oposicionistas, mas aqui no Uruguai tinham prisões longas, sabe? E colocados em porões imundos. Parecia tipo quase a Idade Média, sabe? E a gente tem toda essa estrutura. É claro que a partir da década de 80 as ditaduras vão chegando ao fim, mas eu quero trazer aqui para vocês o quanto a história da América Latina ela sempre fora marcada pela imposição de outros acerca de seus povos. Pela imposição de outros acerca de seus povos. Bom, só para a gente terminar aqui, vamos voltar no nosso primeiro slide para fechar. Vamos lá, galera. Dá um check aí. Então, hoje, na nossa revisão aqui, putz, muito rápida, né, gente? Tem outros professores, então desculpa aqui eu ter demorado. Independência da América Latina, ok, discutimos. Imperialismo dos Estados Unidos da América, na América Latina, Estados Unidos na América Latina, ok. Revolução Mexicana, ok. Populismo de Cardenas, ok. Ditaduras no Cone Sul, ok. A América, ela ainda procura por essas lógicas, essa necessidade de uma autonomia política verdadeira, né? Uma autonomia política verdadeira. E eu acredito muito, 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 analisando as outras questões, que a Unicamp vai sim trazer temas, vão trazer estes temas para as questões. Gente, no meu canal, eu fiz uma live na sexta-feira. Lembrei aqui, conforme fui dando a live, uma live na sexta-feira analisando tintim por tintim as questões da Unicamp de 2020. Fizemos uma análise e aí, em cima da análise daquelas questões, eu construí essa aula. Porque são conteúdos que estão no edital, só que, gente, é muito difícil. Não vou falar que é impossível, porque, meu Deus do céu. Mas é muito difícil, amores e amoras, você repetir tema de um vestibular para o outro. Então, eu eliminei o que não foi cobrado ano passado, o que pode ser cobrado esse ano. Então, anote isso daqui. Depois que terminar essa super live aqui de revisão do Gabarita Gel, cola bonitinho. Se você estiver assistindo aqui pelo meu canal, tá tudo certo, você já tá no meu canal. Se você estiver assistindo aqui pelo canal do Silvestre, pelo canal do Jean, vai lá no meu canal. E é o último vídeo, tá ali, ó, live Unicamp, quase 2 horas, corrigindo as questões, de boa, assiste com calma, beleza? E aí você também vai fazer uma análise, beleza? Meus amores, eu não vou poder ficar com vocês até o final, eu tenho que sair, tô vazando, obrigado, um abraço, e aquilo, gente, respira, que já deu tudo certo. Tchau, tchau, gente. Fui.